O programa de estreia no canal do YouTube da TV Bunkyo sobre o tema saquê foi um dos mais acessados do canal. Caso você ainda não tenha assistido, o link tá na descrição logo abaixo. A gente acredita que o saquê é a bebida que mais representa o Japão aqui no Brasil, né, Sam? Sim, com certeza, Roberta. Por isso, no quadro É o Japão no Brasil, a gente foi conhecer uma fábrica de saquê aqui no Brasil. Confira agora na reportagem. Fala galera, eu sou o Celso Ishii, estamos aqui com a TV Bunkyo numa matéria super especial. Viajamos até a cidade de Piedade para conhecer como é fabricado o saquê. Vocês já conheceram em matérias passadas o saquê no restaurante, como se bebe. Agora vamos conhecer como ele é feito, desde a chegada do arroz até o engarrafamento dessa sagrada bebida milenar. Bora lá? Ó pessoal, parece que a gente está chegando aqui, dá para ver umas luminárias, parece que é um pedacinho do Japão. Tô vendo o Gerson lá, ó. Vamos chamar ele. A gente já foi recebido aqui pelo Gerson, ele é o Toji. Para quem não sabe o que é Toji, ele é o mestre da fábrica. É quem cuida da receita, da qualidade, é quem vai estar explicando um pouquinho hoje pra gente. Vamos conhecer então como o saquê é feito na prática? O Gerson vai lá preparar a fábrica pra gente entrar. Enquanto isso eu trouxe umas coisinhas que eu quero mostrar pra vocês. Bom pessoal, estamos chegando aqui. Eu tinha pedido pro Gerson deixar separado pra gente os tipos de arrozes que ele utiliza aqui na fábrica. Não sei se vocês sabem, mas o arroz que o japonês costuma comer, que o grão é menor, fala que ele é mais grudento, é porque é um arroz do tipo de grão curto, porque ele tem mais amido. E o arroz mais do grão longo, que a gente costuma comer aqui no Brasil, ele tem menos amido, então ele fica menos grudento. No caso do saquê, o amido é o mais importante no processo de fermentação. É o amido que vai ser transformado em açúcar e depois ele vai virar álcool. Então, para o saquê, existe um arroz especial, que é chamado de sakamai, que é um arroz do tipo grão curto. Existem mais de 100 tipos desse arroz no Japão, e é esse arroz de grão curto que é o melhor arroz para se fazer saquê. E esse arroz de grão longo, ele vai ter uma menor capacidade de fermentação. Por isso que é considerado um arroz de pior qualidade para o saquê. Um outro quesito que a gente avalia no arroz é o polimento. O arroz integral, que é considerado mais nutritivo, para o saquê ele tem mais impurezas. Então essas gorduras, proteínas, lipídios, tudo que é considerado mais nutritivo, para o saquê são considerados impurezas. Então o saquê ainda tem um processo de polimento que retira a maioria das impurezas, deixando o grãozinho bem branquinho, que é praticamente o amido puro. Então esse processo, quando você faz um polimento de 30% nesse grão de arroz, você já pode classificar esse saquê como um saquê premium. Enquanto que o saquê feito com arroz sem polimento ou com acréscimo de outros ingredientes, ele é classificado como um saquê comum lá no Japão. Obrigado, bom pessoal, finalmente entramos na fábrica. Vamos agora fazer um tour para a gente conhecer como que o saquê é feito. Bom pessoal, nós estamos aqui no início do processo, que é o polimento do arroz. Qual que é a função do polimento? Em volta do arroz existe uma capa de gordura e proteína. Aí você tira essa capa de gordura e proteína, porque o nosso objetivo é atingir o amido do arroz, que é ele que dá as características frutadas do saquê. Nós desenvolvemos essa máquina aqui no Brasil, ela é composta por pedras especiais que fazem esse polimento. Como vocês podem ver, nossa, quantos por cento ele tem de polimento? Ele está com 30% de polimento, entendeu? Esse é um arroz importado, ele vem do Uruguai.
né, que nós importamos para produzir o nosso saquê. Muito bom. E depois desse processo de polimento, o que acontece com o arroz? Após o polimento, se gera um talco nesse arroz. Esse talco tem que ser retirado com uma lavagem, porque não tem sentido você fazer um polimento e manter o próprio pó na fermentação. Então a gente vai fazer várias lavagens até a água permanecer extremamente límpida, para depois ocorrer a hidratação. Deixamos um tempo para a hidratação do arroz, e após esse processo, aí sim o cozimento do arroz. Muito interessante, Gerson. E agora? O que é essa panelona aqui saindo vapor? Bom, como eu falei, após a hidratação, esse processo é o processo de cozimento do arroz. Tá? Qual é o objetivo? Deixar ele propício para que o koji e a levedura possa agir em cima dele. Tá? Depois desse cozimento, o arroz é enviado para os tanques de fermentação, onde se inocula koji e levedura. Legal. E esse koji que o Gerson tá falando, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que significa. E depois daqui, como que é esse arroz? Ele fica pronto? A gente tá vendo esse daqui? Exatamente. Esse aqui já está pronto aqui, é um arroz que já vai para o resfriamento, porque tem que ter uma temperatura de 35, 30 graus para poder colocar no tanque de fermentação, para não, vamos dizer assim, matar a levedura, entendeu? Tem que estar no ponto certo também de cozimento, para que possa haver o processo perfeito na produção do saquê. E é aqui, pessoal, que a produção vai ficando cada vez mais complexa, porque parte desse arroz vai para o tanque de fermentação e parte desse arroz vai para uma sala que é chamada de sala do koji. É onde a gente vai conhecer agora. Vamos lá? Nossa, então aqui é o quarto secreto, o famoso Koji Room. E o que acontece aqui, Gerson? Bom, aqui, Celso, após o cozimento, o arroz é trazido para essa sala especial, com uma temperatura controlada, com umidade controlada, se faz o desenvolvimento do koji. Vamos ver? Vamos lá ver então. Olha só que interessante, Gerson. Eu só tinha visto isso no Japão antes. Conta pra gente, o que é isso? Sim, Celso, após 48 horas de repouso, com temperaturas controladas, umidade controlada, nós vimos essa riqueza da natureza aqui, ó, que é o fungo proliferando. Não sei se vocês podem observar, um arroz ele se torna branco, como se fosse meio nevado, que é o fungo, o próprio fungo em cima do saquê, ou seja, na película externa do saquê. E ele tem um sabor doce, né, Gerson? Porque na verdade esse fungo ele vai transformar o amido em açúcar. Então aqui a gente já vê esse açúcar sendo formado aqui no grão de arroz. E é uma história interessante porque antigamente, há milhares de anos atrás, quando não existia essa técnica, eles cozinhavam o arroz e as pessoas mastigavam esse arroz. E através da saliva, na verdade, acontecia esse processo de fermentação. Dizia-se até que tinha que ser mulheres virgens para manter a pureza do saquê. O que você acha disso, Gerson? Não, sim, a história fala exatamente isso, né? Porque como eu comentei, a alfa-amilase está presente na saliva do ser humano, né? E com certeza funcionaria no saquê também. Legal, vamos ver como que é então esse arroz no tanque de fermentação? Sim, vamos lá. Bom, Gerson, então depois que o arroz fica pronto lá na sala do koji, você traz ele para esses tanques? Sim, exatamente. Nesses tanques nós colocamos a água, o koji e a levedura. Tudo com controle de temperatura para que você tenha o melhor processo da levedura trabalhando na temperatura adequada. Muito interessante, pessoal, porque no calor ou no verão, muitas fábricas de saquê no Japão, eles até fecham, porque a temperatura alta acaba estragando a qualidade do saquê. Sim, agora eu convido você para ver uma fermentação de saquê agora, nesse momento, em loco. Olha que legal, vamos sentir então esse aroma e depois eu quero degustar, hein, Gerson? Chegando na etapa final da filtração, é isso, Gerson?
Sim, exatamente. Em filtros especiais, com terras especiais, o produto que era totalmente turvo fica com essa limpidez. Vamos degustar? Com certeza. Olha só esse saquê saindo. Ó, pessoal, no Japão, esse saquê tirado diretamente do filtro, ele tem um nome, ele é chamado de Shiboritate. É o saquê que é fresco. Logo que ele sai do filtro, ele é engarrafado e vendido. Kanpai. Tá muito bom, hein, Gerson? Bom, muito legal esse processo de fermentação, de filtração, de produção do saquê. E depois de filtrado, o que acontece com o saquê? Sim, Celso. Depois de filtrado, o saquê passa por uma pasteurização e através de tubulações de inox vem para nossa linha de engarrafamento para finalização do produto. Aí vocês podem observar o quanto é trabalhoso, né, e bem feito o processo do saquê. Depois de todo o procedimento, vem para a linha de envase para o final do engarrafamento. Vamos então entender um pouquinho como que a gente pode ler o rótulo do saquê. Eu vou mostrar aqui para vocês então. Normalmente o saquê, ele vai vir com uma numeração, tá? Vai vir tudo escrito em japonês, mas vocês procurem pelos números. Então vocês vão achar lá mais ou menos. Se tiver mais 1, mais 2, tudo que é mais, significa que o saquê é seco. E quanto maior o número, mais seco é esse saquê. Se o número for negativo, significa que o saquê é doce. Quanto menor esse número, mais doce vai ser esse saquê, tá? Uma outra informação importante, vocês vão procurar pela um símbolo de porcentagem. Muita gente acha que essa porcentagem é a graduação alcoólica, mas na verdade é a taxa de aproveitamento do arroz. Lembra que a gente passou por aquela etapa de polimento? Pois bem, essa porcentagem é referente ao aproveitamento. Então, se tiver lá 50%, significa que 50% do arroz está sendo utilizado aqui dentro, tá? Então, você vai saber a qualidade desse saquê e se ele é doce ou se ele é seco. Agora ficou bem mais fácil, né?